E aí, pessoal, tudo bem? Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. A ideia aqui é fazer uma exploração bem dinâmica e visual de um dos textos literários e proféticos mais intensos da antiguidade, o livro de Miqueias. Nosso objetivo é destrinchar essa obra super fascinante, mapeando aquela jornada incrível que vai do caos absoluto até a mais profunda restauração. Bora lá? Mas olha, contexto é tudo para a gente entender essa narrativa, né? As visões que o texto documenta sobre Samaria e Jerusalém aconteceram exatamente durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, lá em Judá. E bom, esse é um período marcado por uma turbulência geopolítica absurda e um declínio moral muito forte. Isso fundamenta totalmente a urgência da mensagem que a gente vai analisar agora. Para guiar a nossa conversa, a estrutura vai ser a seguinte: primeiro, o julgamento das nações. Segundo, a denúncia da injustiça. Terceiro, visões de paz futura. Quarto, o que Deus exige. E, por fim, do caos à esperança. Começando então com a parte 1, o julgamento das nações, focado no tribunal divino. O texto já abre com uma imagem simplesmente impressionante e até um pouco assustadora. Pensa num imenso tribunal divino. Uma figura desce do céu e o impacto dessa descida é tão formidável que a própria terra não aguenta. As montanhas literalmente se desfazem como cera no fogo e os vales se abrem como se fossem cortados por uma enchente violenta. É a natureza reagindo de forma totalmente cataclísmica à rebelião e à idolatria dos povos de Samaria e Jerusalém. Isso nos leva à parte 2, a denúncia da injustiça, detalhando os crimes dos poderosos. Aqui a lente poética sai daquela escala cósmica gigante e foca direto nas ruas. E o que surpreende muito é a atualidade das acusações. A gente não está falando só de pecados religiosos abstratos, não. São crimes econômicos super palpáveis. O texto fala de poderosos que planejam fraudes imobiliárias antes mesmo de levantarem na cama. Eles roubam propriedades, expulsam mulheres dos lares delas e as autoridades simplesmente aceitam subornos. Sinceramente, parece um noticiário de hoje, mas é um relato que tem quase 3 milênios de idade. O ponto crucial nessa parte é o contraste brutal das metáforas usadas para descrever a liderança. O autor compara líderes políticos corruptos a canibais, literalmente dizendo que eles arrancam a pele do povo, quebram os ossos e tratam as pessoas como carne numa panela. É uma imagem fortíssima. E, ao mesmo tempo, ataca duramente os líderes religiosos, os falsos profetas. Esses caras são descritos como indivíduos que só pregam a paz se receberem pagamento em dinheiro, vinho ou cerveja. Se não pagarem, eles declaram guerra. É a definição perfeita de corrupção institucional completa. Aí a gente chega na parte 3, visões de paz futura, onde acontece uma virada na narrativa. No meio de todo esse peso, a história dá uma guinada monumental. A realidade da época, de uma Jerusalém construída sobre sangue e injustiça, dá lugar a uma reviravolta global incrível. O texto diz que as nações vão decidir não se preparar mais para batalhas. Em vez disso, elas vão pegar as espadas mortais e transformar em arados, e as lanças vão virar foices. É, sem dúvida, uma das descrições mais antigas e poderosas que a gente tem na literatura sobre desarmamento universal e cooperação mútua. Para essa visão poética, a verdadeira segurança não depende de grandes exércitos ou muralhas gigantescas. Ela é retratada através de uma paz agrícola, silenciosa, bem profunda. A ideia é que cada pessoa vai poder descansar calmamente debaixo da sua própria figueira e parreira, sem ninguém para causar medo. Tem uma transição poética maravilhosa rolando aqui, saindo daquele sufocamento e extorsão da cidade para uma tranquilidade rural e autossuficiente para um povo que antes só vivia oprimido. E dentro dessa promessa grandiosa, o texto traz um foco bem específico. Ele destaca a pequena cidade de Belém em Efrata, que era considerada uma das menores lá de Judá. Daí sairia um líder futuro, cujas origens remetem a um passado muito, muito distante. Esse governante é descrito como alguém que vai pastorear o povo com força divina, garantindo que todo mundo viva em total segurança contra qualquer tipo de ameaça. Passando para a parte 4, o que Deus exige, que traz a mensagem moral central da obra. Nesse ponto, a narrativa retoma de forma muito brilhante aquela estrutura de um processo legal. A defesa divina é fundamentada puramente na história. Relembra o resgate da escravidão lá no Egito, o envio de líderes como Moisés, Arão e Miriam e toda a proteção contra conspirações. É como apresentar um histórico inegável de lealdade logo de cara, contrastando com as falhas do povo naquela época. Aí, diante dessa evidência toda, a narrativa levanta uma pergunta retórica central. O tom carrega quase que uma ironia misturada com ansiedade. A pergunta é:
O que deveria apresentar a Deus? Será que a divindade quer rituais extravagantes, milhares de carneiros, rios gigantescos de azeite, ou, num extremo bem perturbador, o sacrifício do próprio filho primogênito para apagar as maldades? A resposta que vem logo em seguida desmorona totalmente qualquer tentativa de comprar o favor divino com cerimonialismo vazio. A exigência é quebrada em 3 passos que são muito simples de entender, mas bem difíceis de colocar em prática, né? Fazer o que é direito, que significa praticar a justiça, amar uns aos outros com dedicação, exercendo misericórdia e viver em humilde obediência. É uma simplificação moral profunda que simplesmente descarta a religiosidade superficial e foca na ética do dia a dia. Só que, claro, esse ideal moral esbarra de frente na dura realidade documentada em Jerusalém. Enquanto a expectativa era de uma vida honesta, a realidade mostrava as casas dos ricos cheias de tesouros acumulados de forma totalmente desonesta. Enquanto se exigia um comércio justo, o dia a dia na cidade funcionava na base de balanças falsas e pesos adulterados, um sistema inteiramente corrompido pela mentira e pela trapaça. O que nos traz à última sessão, a parte 5, do caos à esperança, que é o nosso apelo final. A descrição dessa sociedade em ruínas é de cortar o coração. O narrador compartilha uma agonia imensa, comparando a si mesmo a um homem faminto, que depois da colheita não encontra um único figo maduro para comer. Fica claríssimo que não sobrou ninguém honesto. O texto relata que até as pessoas mais corretas são pontiagudas e perigosas como espinheiros. A paranoia e a traição tomam conta de tudo. Não dá para confiar em amigos ou vizinhos, e as batalhas mais cruéis acontecem dentro da própria casa, onde os parentes viram os piores inimigos. Uma loucura. Mas calma, apesar desse diagnóstico social super sombrio, a obra não termina no escuro. A narrativa se encerra com uma declaração de esperança poderosíssima. Tem essa promessa literária de compaixão suprema, que é resumida na imagem belíssima de que todos os pecados e maldades do povo vão ser jogados, literalmente, no fundo do mar. É o triunfo do perdão e da fidelidade às antigas promessas, reafirmando um amor que sobrevive até os piores fracassos de uma nação. Isso deixa a gente com uma reflexão super provocativa para fechar a nossa análise. Olhando para toda essa estrutura que a gente acabou de percorrer, fica a grande questão. Como que esses apelos literários, tão antigos, pedindo equidade social, integridade nas transações e cuidado com os vulneráveis, continuam ressoando tão forte com os desafios das nossas sociedades modernas hoje? Pois é uma obra que começa com o impacto de montanhas derretendo, mas que habilmente termina obrigando a gente a dar uma boa olhada na bússola moral do nosso próprio dia a dia.